Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Nós vamos dar abertura. Já abriu aqui? Deus abençoe, boa noite a todos que nos acompanhem. Nós vamos, nesse momento, dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema Somos Todos Missionários de Cristo. E hoje nós vamos abordar o tema a angústia de um ganhador de almas. Hoje nós vamos trabalhar baseado no Evangelho de Lucas. Você que está na sua casa nos acompanha aí com a Bíblia aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, está baseado o nosso estudo de hoje. Meus amados irmãos, quando nós lemos o texto, Lucas, o capítulo 16, é um texto um tanto quanto conhecido pela igreja, pelos irmãos. Pedir para o nosso irmão fechar o portão ali, por gentileza. É um texto tanto conhecido para nós outros, e que ele vai tratar acerca da morte, ele vai tratar acerca do inferno, ele vai tratar acerca dessa continuidade da consciência, do entendimento, se está ou se não está, se tem esse entendimento, essa consciência, se está no inferno, se está diante de Deus. Mas a grande pergunta que nós faríamos para muitas pessoas é: você sabia que o inferno existe? Talvez essa pergunta que nós deveríamos fazer para algumas pessoas. Você sabia que o inferno existe? Talvez essa seria a pergunta. Ou também perguntar: você está consciente de que se alguém morrer sem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está ciente que essa pessoa que morre dessa maneira, sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está ciente que essa pessoa irá para o inferno? Irá para o inferno eterno, para a vergonha eterna? Talvez você já teve a oportunidade de fazer essa pergunta para alguém. Muitas pessoas têm medo de fazer uma pergunta dessas, com medo de ser retalhado, ou com medo, talvez, sair uma discussão desagradável. Mas o fato é que, às vezes, temos que fazer essa pergunta a algumas pessoas. Às vezes nós precisamos fazer essas perguntas às pessoas. A grande verdade, então, é que todo ganhador de alma, quando nós falamos que tratar sobre a angústia de um ganhador de almas, a verdade é que todo ganhador de almas, ele vive nessa angústia de ter que pregar o Evangelho com o intuito e com o propósito de livrar essas pessoas da condenação eterna. A angústia de um ganhador de alma é isso. Ele não perde tempo. O tempo para ele é precioso, porque o propósito dele é poder falar desse Cristo Salvador ao máximo de pessoas. O ganhador de alma tem esse fervor no seu coração, ele tem essa boa e nobre necessidade de se pregar o Evangelho. Ele não perde nenhuma oportunidade que ele tenha no seu dia, na sua vida, para pregar o Evangelho, porque o desejo e o propósito de um ganhador de alma que está em angústia é por querer levar pessoas, livrá-las da condenação eterna. E aqui eu não estou falando de eleição, não estou falando de nada disso, eu estou falando de pregar o Evangelho. Estou dizendo o desejo de falar do Evangelho às pessoas, entendendo que as pessoas que morrem sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor, elas irão para o inferno. E nós vamos ver isso biblicamente. Não haverá jeitinho brasileiro lá. Depois da morte não tem jeitinho brasileiro. Depois da morte não tem desculpa. Depois da morte não tem os termos: eu não sabia, ninguém me contou, ninguém me falou.
sim, Deus é justo e dará a oportunidade a todas as criaturas, a todos os seres humanos. Deus dará a oportunidade do evangelho ser pregado, e ele será pregado, porque ele é Deus. Então o pecador que não se converte a Jesus nessa vida, ele irá para o inferno eterno, ele vai para lá. O pecador que não se converter ao Senhor Jesus, ele irá para o inferno. Então o escritor diz que o inferno é a verdade percebida tarde demais. Adams diz que o inferno é a verdade percebida tarde demais. Mas Agostinho também, ele vai declarar sobre o inferno, dizendo que o pecado de cada homem é o instrumento de seu castigo, e a sua iniquidade transformou-se em seu tormento, inferno. Porque inferno significa tormento também. Mas o pior é que a não existência do inferno, para muitos é negado e é ridicularizado. Muitos não dão atenção quando você fala do inferno. Infelizmente, até pessoas cristãs, e diz assim: para que vai falar do inferno na igreja? Onde já se viu ficar falando de inferno na igreja? Ora, meu querido, Jesus foi o que mais disse sobre o inferno. Jesus foi o que mais falou do inferno. Mas é necessário falar do inferno à igreja? É necessário, sim, é necessário. Então, para muitos, o pior de tudo isso é a negação e a ridicularização da não existência do inferno. Tem pessoas que não consideram, tem pessoas que não acreditam que tem o inferno. Mas também o escritor, ele diz assim: eu não creio que qualquer pessoa que seja de fato profundamente humana possa crer nas penas eternas. É uma doutrina que pôs crueldade no mundo e que deu ao mundo gerações de tortura cruel. Sartre também, ele vai dizer que não, nada de enxofre ou grelha, o inferno são os outros, falando sobre a negação do inferno, dizendo que isso não pode existir, isso não pode vir no pensamento humano, de forma alguma. Nada de enxofre ou grelha, o inferno são os outros, o inferno são as pessoas, o inferno quem faz são as pessoas. Não existe essa ideia de inferno, não existe. Eles dizem que é uma doutrina que é cruel, uma doutrina que é má, uma doutrina que não pode existir. É uma doutrina que traz tortura a gerações e gerações, negando e ridicularizando o inferno, negando a existência do inferno. Muitas pessoas negam. Mas a Bíblia ensina que o inferno é real, meu irmão. A Bíblia diz que o inferno é real. E a Bíblia diz que o inferno não é aqui. Aqui não é o inferno. Alguém que diz assim: que inferno de vida, é porque não tem a consciência do que é o inferno, é porque não conhece, porque nunca foi para lá. Mas diz: minha vida é um inferno, essa situação é um inferno. Eu sei que é um modo, uma maneira de expressar o seu sentimento ou a ocasião que ele está vivendo, mas o inferno existe e ele não é aqui. A terra, pelo contrário, como o inferno não é aqui, a terra é um presente de Deus para nós. A terra é um presente de Deus para nós. Por quê? Porque Deus, ele deu a terra para o homem. Deus, ele fez os céus e a terra para o homem. E Deus então deu a terra para os seus filhos e aos filhos dos homens. E provando isso, leia para mim Salmo 115, verso 15 e 16. Falando que a terra foi dada para nós. Salmo 115, o verso 15 e 16. Quem achou pode ler, por gentileza, irmãos. Amém. Sede benditos o Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus dos céus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos
Dos homens. Ele deu a terra a nós. Então a terra, ela está cheia da bondade de Deus, ela está cheia da bondade do Senhor. Leia para mim Salmo 33, verso 5, e o outro leia Salmo 119, verso 64. Salmo 33, verso 5 e Salmo 119, verso 16. Salmo 119, 64. Então a terra está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Salmo 33, o verso 5 diz: Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra é boa. A terra Deus deu aos seus filhos. Então, aqui não é o inferno. Definitivamente, biblicamente, aqui não é o inferno. Aqui foi o lugar que Deus nos deu para viver. Para vivermos para a sua glória. Mas a grande questão é que, então, todo ganhador de almas, ele precisa, depois de nós entendermos isso, que o inferno existe, que o inferno não é aqui, nós precisamos entender, nós que somos chamados para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos aprender sobre esta doutrina, sobre esse ensinamento acerca dessa doutrina do inferno, dessa doutrina que trata sobre o inferno. Então, todo ganhador de alma, ele precisa estudar, aprender e a ensinar essa doutrina, a doutrina do inferno. E por isso nós temos aí, eu quero apontar apenas 3 razões, porque é que nós temos que estudar sobre o inferno. Apenas 3 razões, nós poderíamos falar muito mais aqui, mas apenas 3 razões, por que nós precisamos estudar sobre o inferno? Primeiro, nós precisamos estudar sobre o inferno porque ela é uma doutrina bíblica. Nós temos que falar sobre isso. Por que ela é uma doutrina bíblica? Porque Jesus Cristo, ele ensinou isso. Jesus Cristo, como eu disse, ele foi o que mais falou sobre o inferno do que o céu. Ele mesmo fala mais do inferno do que o céu. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, vamos ler Bíblia, vamos ver a sua agilidade bíblica para achar o texto. Evangelho de Mateus, o capítulo 5, verso 29, o versículo 29. O outro acha para mim Mateus 10, 28. O outro acha para mim Mateus 13, 42 ao 50. Mostrando e provando biblicamente que Cristo ensinou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Quem achou Mateus 5, 29, por gentileza, leia. Amém? Aí Jesus está dentro do sermão da montanha, ele está tratando sobre a luz. Se todo o teu corpo tiver luz, então está tudo certo. Mas se tiver em trevas, está tudo errado. Mas o que ele diz aí? Está falando sobre o olho. Se o teu olho te faz pecar, se o teu olho te faz errar, é melhor que você arranque. É uma expressão que Jesus está dando. É uma expressão. Então cuide para que isso não aconteça. Cuide, vigie para que isso não aconteça. Do que ser pego todo o seu corpo e ser lançado no inferno. Ele está falando de outra coisa aí? Não, ele está falando do inferno. Leia para mim também Mateus 10, 28. Então não tema, não tema, ou seja, não tema, mas o que você deve temer aqui é o castigo eterno, não o homem. Não temais o que mata o corpo, e não podem matar a alma, mas teme antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quem está falando sobre isso? Jesus Cristo.
É ele que está falando sobre isso. Outro lê para mim também, Mateus 13, 42 ao 50. Leia só o 50, versículo 50. Jesus está falando do inferno. Também, capítulo 16, Mateus, fica aí Mateus, 16, o verso 18. Amém. Outro texto que Jesus está falando do inferno, a confissão de Pedro, mas ele cita a palavra aí, inferno, Jesus falando sobre o inferno. Leia para mim também, o capítulo 18, o verso 8 e 9. O que Jesus trata sobre isso aqui? Jesus está mostrando que qualquer capacidade física, qualquer capacidade mental, qualquer capacidade espiritual que nos leve ao afastamento de Deus, que nos afasta de Deus, estamos então deixando de cumprir os seus princípios, ou a sua principal finalidade, porque isso se torna então um empecilho mortal, e nós deixaremos de cumprir os princípios que devem reger a nossa vida e que está dentro do mandamento de Deus. Então nós temos que perceber e observar que também nesse texto, eu estou apontando a vocês que Jesus falou do inferno. E todos esses textos, Jesus aponta o inferno e ele mostra qual será o final, se nós não atentarmos, se nós não olharmos, se nós não percebermos. Ele está dizendo, o inferno existe e muitos irão para lá. O inferno existe. Então, a importância de se estudar a doutrina do inferno é, primeiro, que ela é uma doutrina bíblica. E há um vasto de versículos aqui que eu não vou ler com vocês, porque senão vamos perder muito tempo. Eu falo perder muito tempo num bom sentido, nós não teremos tempo para abordar outros assuntos, mas há vastos outros textos que Jesus vai falar sobre o inferno. Mas a segunda coisa que nós devemos aprender sobre essa doutrina também, é que é uma doutrina imprescindível, ou seja, o inferno, ele envolve o futuro eterno das pessoas. Então é imprescindível que nós venhamos falar do inferno. Por quê? Porque envolve o futuro das pessoas. E esse estado futuro que é decidido aqui nesta vida, que é vivido aqui nessa vida, a maneira que as pessoas vivem nessa vida, é uma maneira decidida. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo de qualquer maneira e dizendo, como alguém diz aí, né? Juram de pé junto que vão para o céu. Se você sair fora e perguntar para onde você vai quando você morrer, eu vou para o céu, mas vive uma vida completamente em rebeldia, em desobediência, não vivem em adoração a Deus, não se curvam a Deus, não obedecem a Deus, não se renderam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor, mas dizem que vão para o céu. Mas a doutrina do inferno, ela é imprescindível, porque da maneira que as pessoas vivem aqui,
será o resultado depois da sua morte. As pessoas, elas podem, meus irmãos, elas podem zombar, as pessoas, elas podem não acreditar no inferno, ela até mesmo pode negar a realidade do inferno, mas Jesus disse, nós lemos aqui em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, pior do que estudar sobre o inferno é ir para o inferno, irmão. Pior do que estudar sobre o inferno é ir para lá. Então, essa doutrina, então, ela é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina imprescindível, porque ela decide o futuro do ser humano, mas também, em terceiro lugar, ela é uma doutrina inevitável. Assim como a morte é certa, o juízo também é certo. Leia para mim Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Quem achou primeiro pode ler. Então os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, depois o juízo. Então aqui é um paralelo à morte única que cada homem vai experimentar. E vindo disso então, experimentarão também o juízo. Então Cristo também, como morreu numa cruz única, assim como Cristo morreu uma única vez para tomar sobre si nosso juízo, e o nosso juízo merecido, e Ele vai à cruz sem pecado, assim também nós, também partiremos daqui, morreremos uma vez só, vindo depois então o juízo, Ele julgará. Então toda pessoa morrerá um dia na terra e acordará na eternidade. Todo ser humano prestará contas a Deus. Todos prestaremos contas a Deus. Quem pode ler para mim Eclesiastes capítulo 11, o verso 9, o 12, 13 e 14. Eclesiastes capítulo 11, o verso 9 ao 14. Quem achou, pode ler, por gentileza. 9 e 10, perdão. Isso. Só um minutinho. Ele está falando que você pode fazer o que você quiser, não é? Viva, regala a tua vida. Mas numa coisa você precisa saber: você vai prestar conta da sua vida a Deus. Continua. Então Deus aqui, o que Salomão está dizendo é que Deus não proíbe alegrias. Deus, Ele não proíbe a diversão, os prazeres. Ele não proíbe, mas Ele não proíbe enquanto essas alegrias e prazeres não contradizem o mandamento de Deus. Então Salomão está dizendo que nós devemos viver as alegrias e os prazeres da vida sem contradição à palavra de Deus, ou seja, eu devo viver para a glória de Deus. Por quê? Porque um dia eu prestarei conta de tudo o que eu fiz, até das minhas palavras, irmãos. Eu prestarei contas a Deus, de tudo que eu falei, de tudo que eu pensei, de tudo que eu agi. Então eu devo viver com entendimento, com sabedoria, viver para a glória de Deus, porque um dia eu prestarei contas diante do Senhor. Então Jesus usou a parábola do rico e do mendigo para ensinar sobre as penas eternas. É por isso que ele usou a parábola de Lázaro e do rico. É por isso que Jesus vai tratar sobre
esta parábola que eu quero falar com vocês sobre ela, sobre esta parábola do rico e do Lázaro. E essa parábola do rico e Lázaro que nós lemos, ela está registrada apenas no Evangelho de Lucas, a qual nós lemos. Alguns consideram essa narrativa como sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que a história do rico e do mendigo Lázaro é um relato verídico. Outros acreditam que não. Mas nesse texto nós vamos observar a explicação, da história do rico e Lázaro. Quando nós lemos todo esse texto da parábola, nós devemos então perceber e identificar qual é a mensagem principal que o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar. E aí nós vemos que numa certa ocasião do ministério de Jesus, então ele conta essa parábola, ele conta essa história desse rico, ele conta essa história desse rico e desse mendigo, e essa história também ela é conhecida como a parábola do rico Lázaro, e o rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que esse rico que vivia esplendidamente, com fartura, com banquetes diários, mas que havia também dentro dessa história um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao do rico. E esse mendigo, ele desejava, diz o texto, se alimentar das migalhas que caíam da mesa deste rico. Talvez por conta da condição precária em que esse mendigo vivia, ele era então portador de uma doença de pele. O seu corpo era coberto de feridas, as quais os cães vinham lambê-las. Então, num determinado momento, o rico e o mendigo, eles morrem, e nós lemos isso aqui, eles morreram. A alma do mendigo foi amparada pelos anjos do Senhor e conduzida ao céu a estar junto de Abraão. Já a do rico foi sepultado e a sua alma foi para o Hades, onde estava em constante tormenta. Mas quando nós lemos esse texto, qual é a mensagem principal que Jesus quer nos ensinar? Quando você lê esse texto, o que Jesus está querendo nos ensinar? Eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês falem. Quando você lê esse texto de Lázaro e o rico, o que você identifica? Qual é a mensagem que você identifica da parte de Jesus nessa parábola? Vamos lá, irmão, quero ouvir você falar, quero ouvir você dizer aí o que você identifica, o que Jesus quer falar aqui. Pode falar, sou Hamilton. Um alerta muito importante, muito bem. Outro irmão, o que você identifica nesse texto? O Hamilton se identificou aqui um alerta muito importante, sabendo qual é o destino. Dona Rosa, olha para o texto e vai e fala. Amém. Bom, Diego. Boa.
Muito bom, muito bom, muito bom. Exatamente. Isso é tão verdade porque nós vemos dentro de toda a história da Escritura tantas coisas que Deus fez do Antigo, do Novo Testamento, e pessoas não se converteram porque viram prodígios e maravilhas, né? Nós temos provas na Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, de pessoas que receberam a cura, receberam um milagre da parte do próprio Cristo e não se converteram. Por exemplo, os 10 leprosos, por exemplo, só um voltou, só um reconheceu, os 9 foram embora. Nós vemos várias evidências que milagres, as obras, né, que foram realizadas diante dos olhos dos homens, isso não foi suficiente para que eles se convertessem. Muito bem apontado. Exatamente. Mesmo fazendo milagre, ai de Betsaida, ai de Corazim, se vocês, né? Exatamente, será menos rigor. Então, isso é bem apontado, né? Que se não for uma obra, né? Uma obra soberana, regenerativa no pecador, pode vir Moisés, pode vir Abraão, pode vir Jacó, pode vir todos os profetas. Se não for uma obra, não convencerá nenhum ser humano. Mas vamos aí, muito bem vocês terem apontado. Mas aí, quando nós vemos no texto, o capítulo 16, nós devemos pensar que para quem então está destinado a morte. Olha comigo o verso 22, quem pode ler? Leia o verso 22. Então a morte está destinada para todos, não importa a classe, não importa a cor, não importa, é para todos. Mas nós vamos ler aí Eclesiastes capítulo 8, verso outro acha para mim Romanos, capítulo 5, verso 12, e o outro acha para mim Jó, capítulo 14, verso 5, Eclesiastes 8, quem achou pode ler. Então, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte. Por quê? A morte está destinada para todos. Ninguém tem poder, ainda que muitas pessoas aí lutam, né? Assim, os cientistas, né? Eles procuram um meio, uma maneira da pessoa viver mais um pouco, né? Eles ficam fazendo pesquisas, né? Ficam criando, né? Outras pesquisas para tentar encontrar que a pessoa viva um pouco mais, que a pessoa dure um pouco mais, mas a verdade é que a palavra de Deus nos garante que não há homem nenhum que tenha poder sobre o dia da morte. Ele não tem poder sobre esse dia. Então, assim como o homem, ele não pode reter o vento, tampouco o homem tem poderes sobre a morte. Então, homens podem com toda a ciência, como eu disse, eles podem com toda a ciência prolongar a vida por algumas horas. Isso pode acontecer? Pode. Eles têm esse poder para isso, eles podem prolongar? Pode. Ou até mesmo pode prolongar por dias, ou prolongar por anos, mas eles não podem eliminar a morte. Eles não têm poder de eliminar a morte. Não tem poder para isso. Leia para mim Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12.
Todos pecaram. A morte passou, é inevitável. A morte está destinada para todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Leia para mim também o livro de Jó, capítulo 14, verso 5. Jó 14, 5. Quem achou, pode ler. Então há um limite, há um tempo, e a morte no seu tempo virá. Ninguém deixará de experimentar a morte. Todos nós experimentaremos a morte. Por quê? Porque a morte está destinada a todos os homens. Mas a grande pergunta a nós é: quem de nós aqui tem medo da morte? Você já se pegou tendo medo da morte? Porque você ter medo da morte é uma coisa, você ter medo da forma que você vai morrer é outra coisa. Alguém que diz assim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da maneira que eu partirei daqui. Uns dizem assim: eu não quero sofrer, eu não quero ficar definhando numa cama, eu não quero ser dependente de um aparelho, eu gostaria que Deus me levasse eu dormindo já. Mas a grande verdade é que há muitas pessoas que têm medo da morte. Mas eu pergunto vocês, por que as pessoas têm medo da morte? Eu quero ouvir vocês. Por quê? O que você acha? Por que as pessoas têm medo da morte? As mesmas pessoas que você pergunta para ela: você vai para o céu ou inferno? Ela diz: eu vou para o céu, eu quero ir para o céu. Mas por que essas mesmas pessoas têm medo da morte, se ela vai para o céu? Não tem a convicção da sua salvação. Muito bem, tem mais alguém? Esse é um tipo de medo da morte também, deixar os seus bens. Você acha que tem pessoas que têm medo de morrer porque ela está atrelada a esse mundo aqui? Sim. Lembra lá do fazendeiro lá, do agricultor lá, enchendo o seu celeiro? Ah, eu tenho bastante, né? A ideia é que dá que ele coloca a mão no barrigão e fica: olha como eu tenho bastante para me viver, estou satisfeito, eu estou feliz. E ele é chamado de pobre, coitado, porque ele tem a vida dele só naquilo. A vida dele, a alegria, a satisfação dele está só naquilo, no seu celeiro cheio. Mas se o Senhor pedir a tua alma, o que você vai ter para oferecer a Ele? Está falando de vida. O que você está granjeando na sua vida para Deus? O que Jesus vai falar da riqueza? Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso também. Tem pessoas que têm medo de morrer, ela tem medo de deixar as suas riquezas, as posses, a sua herança. Outras pessoas têm medo de morrer porque não têm certeza da salvação. Você tem outro motivo? Pode falar. Qual outro motivo seria da pessoa ter medo de morrer, ter medo da morte? Diego. Boa. Eu já me peguei nesse medo, sabia? Eu já me peguei nesse medo. Eu já peguei pensando e até comentando com a Neide. Eu às vezes, o medo que eu tenho de morrer é pela preocupação com os meus filhos, como eles vão ficar. Mas logo a gente já se lembra da soberania de Deus, que Ele está no controle. Logo a gente lembra, por exemplo, quando eu ainda era solteiro, não era casado, nem conhecia a Neide, mas eu já orava pelos meus filhos, dentro de uma casa de recuperação. Eu nunca mais esqueci disso. Eu já orava: Senhor, um dia eu vou querer ter filhos, se o Senhor me der. E eu orava pela vida dos meus filhos, sem saber se eu poderia ter filho ou não. Mas às vezes, por nós sermos frágeis, irmãos, e ser humanos, e a gente não pode ser extremista, isso não é questão de falta de fé, de não acreditar em Deus. Às vezes a gente se pega assim, mas aí são as preocupações, que são preocupações naturais, daquele que ama, daquele que tem responsabilidade, daquele que pensa
daquele que quer deixar o melhor para o filho, e a gente sabe que o melhor para os nossos filhos é Cristo Jesus, a maior herança que a gente pode deixar aos nossos filhos. Se a gente puder deixar bens materiais, é uma bênção também, louvado seja Deus por isso, mas a maior herança é Cristo. Mas às vezes a gente se pega, como eu já me peguei assim, preocupado, ai meus filhos, eu não quero morrer agora, como é que os meus filhos vão ficar? Aquela sensação e a necessidade de terminar aquilo que eu comecei, em relação à criação dos filhos. Então isso pode acontecer. Esses são alguns motivos, né, que temos para ter medo da morte. Mas o mais precário é quando eu tenho medo da morte, é porque eu não tenho certeza da minha salvação. Mas a pessoa, nós vamos sair então disso e vamos tratar também sobre, depois que essa pessoa morre, e é um tema bastante polêmico também, e que ele vai levar a vários ensinamentos heréticos, que vai ressaltar aí a questão da vida após a morte, né? E alguns pontos nós sabemos, vocês conhecem muito, mas a grande questão é, a pessoa, ela continua existindo após a sua morte física? Vamos ler aí o texto? Olha comigo, leia para mim o versículo 23. 23. Então, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro ao seu seio. Mas a pessoa continua existindo após a sua morte física? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. E existe uma doutrina, e essa doutrina é a doutrina da imortalidade da alma, que nos dá base para esse sim, que a pessoa passa da morte física, mas ela continua existindo. Mas eu pergunto a você, ela está existindo com a sua plena consciência, sim ou não? Não onde ela está e que estado ela está? Sim ou não? Sim, muito bom. Nós vamos ver aí o livro de Jó, capítulo 19. Alguém lê para mim, por gentileza, 19, o verso 25 ao 27. Jó 19, vamos ver as bases bíblicas, porque para tratar de um assunto assim, nós precisamos ter base bíblica, né, para poder falar. Jó 19, o verso 25 ao 27. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de desfido ele meu corpo da minha pele, em minha carne terei a Deus. O 27. Devorei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não ouço, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então perceba que ele está falando, eu vou ver Deus, os meus olhos, o meu entendimento, a minha consciência, eu verei a Deus, porque o meu Redentor vive, eu o verei. Vamos ver lá Salmo 17, o verso 15. Salmo 17, o verso 15. Então, quando acordar do quê? Do sono da morte, quando eu despertar, eu vou morrer e eu vou contemplar, eu contemplarei o quê? A tua face, me satisfarei, porque eu vou ver a tua face, eu vou ver. Quando o homem morre, e o homem volta à terra, e o pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus que o deu, o Espírito vai diante de Deus, irmão, consciente. Ele vai saber que ele morreu? Ele vai saber que ele morreu, ele vai saber qual é o estado dele, e ele vai saber diante de quem ele está, vai saber de tudo isso. Mas vamos ler também Eclesiastes 12, 7. Vamos lá, Eclesiastes 12, 7, vamos ver base bíblica aí, para a gente falar isso. Eclesiastes 12,
o verso 7. Também, vamos ver lá em Mateus, capítulo 22, o verso 31 e 32. Mateus 22, verso 31 e 32. Isso aí. Então ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas 23, verso 43. Quem achou? Pode ler também. Então, falando de quem? Do ladrão da cruz. Esse é o mais forte. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu para ele: pois eu te digo que hoje mesmo estará com quem? Comigo. Jesus não falou que ele estaria dormindo. Falou? Não. Hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Ou seja, hoje mesmo você estará desfrutando a bem-aventurança, você estará em gozo, na minha presença, você vai estar comigo, na minha presença, não vai estar dormindo, e muito menos morto, mas em plena consciência diante da minha presença. A doutrina da imortalidade, base bíblica. Então, alguém diz assim, não, depois que morre fica dormindo. Não fica dormindo não. E aquele que morre sem Cristo, fica dormindo? Também não fica dormindo não. Ele entra já em tormento. Ele já entra em perturbação. Ele já entra, está diante da perturbação. Isso é muito, muito forte, meus irmãos. Leia para mim também Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Evangelho de João 14, do 1 ao 3. Quem achou pode ler também. Isso aqui é poderoso o que Jesus falou aqui agora. Prestou atenção aí? Prestou atenção no detalhe que Jesus disse? Olha o que Jesus vai dizer no verso 3. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas eu quero que você leia um pouquinho antes. E quando eu for, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vocês vão estar diante de mim. Eu vou receber vocês. Ele não vai receber ninguém dormindo. Ele não vai receber ninguém morto. Ele mesmo disse, eu estou preparando lugar, e esse lugar é para vivos. Há uma morada para aquele que morre em Cristo Jesus. Ele estará sendo recebido pelo próprio Cristo, irmão. Isso deve alegrar o nosso coração. Isso deve fazer o nosso coração saltar de alegria. Ele mesmo estará conosco. Então essa parábola, ela fala de dois homens, ela fala de dois tipos de vida, ela fala de dois tipos de morte, ela fala de dois tipos de destinos eternos. É isso que ela vai tratar. E quais são esses dois destinos eternos? Céu e inferno, irmão. Céu e inferno. Mas existe uma doutrina também falando sobre acerca disso. Quando a gente fala dessa questão dos mortos, é importantíssimo que nós venhamos trazer ou refrescar a nossa memória. Talvez você já conheça isso de cor e salteado, mas infelizmente no nosso país, milhões de brasileiros das classes sociais mais distintas de todos os estados e de todas as federações, eles cultivam o danoso hábito
o danoso hábito de visitarem os cemitérios, na expectativa do quê? De rezar, na expectativa do quê? De interceder pelos seus entes falecidos. É verdade ou não é? Nós temos uma data para isso. Por desconhecer, eu não sei, sobre esse assunto, que ao homem foi dado a morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Então a prática de orar pelos defuntos, pelo falecido, ela se iniciou lá por volta do quinto século depois de Cristo. Essa história de se orar, de se rezar por aquele que já foi. Então, quando a igreja ela passou a dedicar um dia específico do ano para rezar pelos seus mortos, e que no entanto o culto, que é intitulado como o Dia dos Finados, que nós conhecemos na nossa agenda aqui no nosso país, então ele seria instituído lá na França, no século X, e que através de um beneditino de nome Cluny, então um século depois os papas, o Papa Silvestre II, do ano de 1009, e o João do século XVII, e também o Papa Leão do século IX, eles passam então a obrigarem os seus fiéis a dedicarem um dia inteiro aos mortos. Daí vem então o Dia dos Finados. Mas já no século XIII, o dia então de rezar por esses finados, finalmente então começou a ser celebrado em 2 de novembro. Então, essa data ela foi definida por ser um dia depois da comemoração da festa de Todos os Santos, onde se celebrava então a morte de todos os que faleceram em estado de graça e que por algum motivo não foram canonizados. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela é absolutamente clara ao afirmar que após a morte nos resta então o juízo. A Bíblia também nos ensina que o fato de toda e qualquer decisão por Cristo só pode ser tomada em vida. Qualquer decisão, ela tem que ser tomada em vida. Tudo que for feito em relação a Cristo tem que ser tomado em vida, o que por conseguinte nos leva então a entender de que não existe fundamento teológico para intercedermos a favor daqueles que já morreram. Não há base bíblica para isso. Então, para os católicos romanos, a referência bíblica que fundamenta essa prática, ela se encontra no livro 2 Macabeus, no capítulo 12, o versículo 44. Então, se você tiver uma Bíblia católica na sua casa, você pode ir lá no 2 Macabeus, capítulo 12, o versículo 44. Mas, entretanto, nós, como protestantes, nós não devemos e nós não reconhecemos a canonicidade desse livro e nem tampouco a legitimidade dessa doutrina. Por quê? Uma vez que o protestantismo não se submete a essas tradições católicas e sim as doutrinas das Sagradas Escrituras. Até porque esses livros apócrifos não são livros inspirados por Deus, não são livros que foram introduzidos naquilo que foi escrito, homens cheios, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram as Escrituras, e que os livros apócrifos não estão incluídos nisso, apesar de a sua história ser verdadeira, mas não inspirada. Então, segundo a interpretação protestante, então, a Bíblia nos diz que a salvação de uma pessoa depende unicamente e exclusivamente da sua fé na graça salvadora que há em Cristo Jesus, e que esta fé seja declarada durante a sua vida na terra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação do Evangelho.
Não tem outro meio da pessoa se render a Cristo, se não for por intermédio das Escrituras. Leia para mim Hebreus capítulo 7, o verso 24 ao 27, por gentileza. Hebreus 7, o verso 24 ao 27. Então Cristo Jesus, a sua obra, o seu sacrifício, o sacerdote por excelência, que a sua obra uma vez só, ela foi suficiente, e por intermédio então de Cristo Jesus, somente por meio de Cristo Jesus, que o homem então recebe a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Então, após a sua morte, a pessoa passa diretamente pelo juízo, e que vivos e mortos não podem se comunicar de maneira alguma depois que morre. Isso não existe, isso não é bíblico. Então, do ponto de vista bíblico, é inaceitável acreditar que os mortos estejam no purgatório. É inaceitável aceitar que os mortos estão lá naquela sala que se chama limbo, que foi criado, aguardando uma segunda oportunidade para a salvação. Em hipótese alguma, nós, como cristãos, devemos também celebrar ou participar de culto a mortos. E nós sabemos que lá no México tem aquela festa, né, que eles cultuam a morte, né? O Dia dos Mortos, por exemplo. Saiu até um desenho relacionado, agora eu esqueci o nome desse desenho, mas saiu esse desenho que, falando dessa festa mexicana, né, que se comemora os Dias dos Mortos. Mas nós sabemos que isso é inaceitável. Nós fomos anunciados, nós fomos chamados para anunciar aos vivos a vida que somente podemos experimentar em Cristo Jesus. Nós somos chamados para dizer que Cristo Jesus é vida, e que as pessoas precisam ouvir agora, atender agora, se render agora, porque é agora, em vida, que as pessoas devem se render à palavra de Deus. Então a parábola ela fala desses dois destinos. A parábola ela vai falar desse lugar de tormento. Eu quero que você leia aí e diga para mim qual é esse lugar de tormento. Aí, lendo o verso 28, lê o verso 28 para mim. O que significa para você esse lugar de tormento? Leia para mim o verso 28. Isso. O que você entende aí por esse lugar de tormento? O que seria esse lugar de tormento para você? Exatamente. O juízo de Deus, né? A ira de Deus. Porque todos hão de se apresentar diante do tribunal, ante de Deus. Os justos, eles serão julgados também. Vai
vai ser julgado também. Só que eles serão julgados de uma outra forma. Eles serão julgados com misericórdia. E aí, qual é a ligação que tem? É o sangue do Cordeiro, a justificação. Serão justificados pelo sangue do Cordeiro. E o ímpio serão julgados sem a misericórdia de Deus. E que entra a ira e o cálice da ira de Deus sobre esses que não se arrependeram. Então, lugar de tormento também é um lugar de sofrimento. Lugar de tormento significa um lugar aonde é visto. Lugar de tormento significa aonde é visto os céus, mas ele não entrará lá. Lembra aqui do rico? Pede que ele venha aqui e molhe a ponta do dedo para que molhe a ponta da minha língua. Pede para que ele faça isso. Pede, ele pedindo, falando para pedir para o mendigo fazer isso. Mas lá, o lugar de sofrimento, onde é visto o que jamais se gozará, o que jamais se desfrutará. Isso será doloroso, porque as pessoas vão ver, mas não vão entrar no gozo do Senhor. Elas vão contemplar, mas elas não vão usufruir das bem-aventuranças do Senhor. Isso será penoso, é sofrimento. Esse lugar é um lugar de tormento. Esse lugar é um lugar de tormento, é um lugar que sem alívio nenhum. Não haverá alívio. É impossível ter o refrigério que aquele rico queria. O que Jesus está mostrando? Que o inferno é impossível você ter alívio. Significa então que tormenta é um lugar sem alívio. Aquele homem, aquele rico, queria se aliviar do seu tormento. Abraão disse: impossível, não dá. Tormenta significa também condenação irrevogável. Não haverá chance. Irrevogável. Não haverá chance. Significa, tormenta, é que Jesus elimina, assim então, a possibilidade de existência do purgatório ou da salvação após a morte. Jesus aqui está eliminando essas possibilidades, que depois da morte as coisas podem acontecer, que depois da morte haverá um jeitinho, haverá um jeito, que depois da morte dá para voltar. Não volta mais, não tem jeito. Ou é a justiça de Deus, ou é o juízo de Deus. E a justiça de Deus sendo dada aos ímpios, a justiça de Deus, e o juízo de Deus sendo dado aos ímpios. E haverá a justiça de Deus por intermédio do sangue, do sacrifício de Cristo, e os povos de Deus sendo poupados, absolvidos, sendo libertos da condenação eterna. Irmãos, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós continuaremos falando sobre isso, falando sobre esse tema. Por isso que a nossa vida, nós devemos ter a angústia de um ganhador de almas, é pela compreensão que ele tem e que ele deve ter acerca do inferno, acerca do juízo, acerca da impossibilidade depois que se parte dessa vida. A angústia do ganhador de alma é por saber, é por conhecer, é por entender qual será o fim do ser humano, do homem, da mulher, se ele não for o alvo da salvação que está em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use, que Deus abençoe nossos amados irmãos. Na próxima quinta nós estaremos, com a permissão do Senhor, continuando falando sobre esse assunto, esta angústia de um ganhador de almas, tendo esse entendimento, esta clareza de que o inferno é real e que ele existe, e que a nossa vida tem um fim, ela acabará aqui e dará continuidade diante do Senhor, ou para vergonha eterna, ou para alegria eterna. Deus abençoe a todos. Meus